Preciso te revelar algo substancialmente importante que vai acontecer ainda hoje. Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo surpreendente e fascinante acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, preste muita atenção. Não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você, e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Olha, eu sei, talvez você tenha passado por momentos difíceis, e quem sabe esteja agora mesmo enfrentando uma daquelas fases em que tudo parece pesado demais, não é? É como se o mundo te jogasse para baixo enquanto você está tentando se levantar. Mas antes de continuar, quero te pedir algo. Não desiste, não ainda. Porque o que você vai ouvir aqui pode mudar sua perspectiva e talvez transformar de vez a forma como você encara as situações ao seu redor. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém, mantenha sigilo até que esteja tudo pronto, porque como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Não se esqueça de sempre que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, imediatamente comente: eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Já percebeu como algumas pessoas, mesmo fazendo tudo errado, parecem ter uma sorte danada? E enquanto isso, a gente que se esforça tanto para andar na linha, só dá de cara com dificuldades. Aí o que é inevitável? Aquela pergunta que não sai da cabeça: será que Deus abençoa quem não merece? Ou, por que, Senhor, parece que eles recebem mais milagres do que eu, que tento ser justo? Olha, essa é uma dúvida real e muitas vezes parece até uma baita injustiça. Você vê alguém que vive de mentiras, trapaças e ainda assim está com a vida financeira lá em cima, sempre com mais do que precisa. Enquanto isso, você está ali, tentando ser honesto, orando todo dia, pagando as contas como dá, e quando acha que vai conseguir avançar, aparece um novo desafio para enfrentar. Já parou para pensar nisso, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Deus não está com os olhos fechados. Ele vê tudo. E é aí que mora o segredo. A gente precisa entender o tempo e a forma de Deus agir. Às vezes, Ele permite que certas pessoas prosperem por um tempo, mesmo não merecendo. Mas isso não significa que Ele está concordando com os atos errados delas. Deus tem planos que vão além do que nossos olhos conseguem ver. O que parece uma bênção agora pode se tornar um motivo de arrependimento mais para frente. Você lembra da parábola do rico e Lázaro? Lá em Lucas 16, Jesus conta que o homem rico viveu cheio de luxo, enquanto Lázaro só tinha miséria para comer. Mas o fim dos dois foi bem diferente. O rico ficou em tormento e Lázaro foi consolado no paraíso. Isso é só um exemplo de como as coisas não são exatamente como parecem. Agora, eu entendo que é difícil ver a sorte batendo na porta de quem não está nem aí para Deus, enquanto você parece lutar sem parar. Mas você já ouviu falar que Deus dá o frio conforme o cobertor? Isso quer dizer que Ele sabe exatamente o que você pode suportar e, mais do que isso, Ele te prepara para receber algo ainda maior. Sabe aquele versículo famoso em Romanos 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pois é, tudo o que você passa, seja bom ou ruim, faz parte de um propósito maior. Às vezes, Deus não está te abençoando do jeito que você espera, porque Ele tem algo muito melhor para você. E por isso, Ele precisa te moldar antes. E quando você vê pessoas mais prosperando, não se engane, o sucesso delas é temporário. Em Salmos 37, versículos 1 e 2 está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A Bíblia é clara. A sorte dos ímpios é como um sopro de vento. Ela vem, passa e não deixa nada de duradouro.
E você? Você está sendo preparado para receber algo que ninguém vai tirar de você, algo eterno, algo que não se corrompe. Receba essa graça. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Preste atenção. Aqui vai uma verdade divina. Deus não te criou para viver na mediocridade, para se contentar com menos do que merece ou para viver uma vida superficial. Pode ter certeza, Deus tem um propósito para a sua vida. E não é um propósito pequeno, não. Ele não quer que você simplesmente sobreviva, mas que você viva em abundância. E não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de paz, alegria, amor e propósito real, de acordar todos os dias sabendo que você tem uma missão maior. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes você se olhou no espelho e pensou que não é bom o suficiente? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, achando que era o melhor que poderia ter? Sabe o que isso é? É mentira. Mentira que o inimigo plantou na sua mente para te fazer duvidar de quem você é em Cristo. Porque olha só, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Ele nunca faz nada pela metade. Você já parou para pensar que pode estar vivendo uma vida abaixo do que Deus planejou porque aceitou essa mentira? Porque, em algum momento, você acreditou que não era capaz, que não tinha o suficiente ou que não era digno? Isso precisa acabar agora. Eu estou aqui para te lembrar que você é herdeiro do Rei dos Reis e, como tal, você tem direito a todas as bênçãos que Deus prometeu. Receba o que Deus tem para ti hoje. Olha, eu sei, não é fácil. A vida vem com problemas, obstáculos e desafios. Mas olha só, é exatamente nos momentos mais difíceis que Deus está trabalhando em você. É na prova que a gente cresce, é na batalha que a gente se fortalece. Sabe por quê? Porque Deus não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer te preparar para ela. Se você receber uma bênção sem estar preparado, o que acontece? Você perde, deixa escapar. Mas quando você é moldado, quando você é forjado pelo fogo das lutas, aí sim, você está pronto para receber e segurar o que é seu. Sabe o que me lembra disso? A história de Jó. Deus tinha um propósito incrível para ele. Jó era um homem justo, íntegro e fiel a Deus. Mas de repente, ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. E aí você pode pensar, mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus estava testando e fortalecendo a fé de Jó. Ele não permitiu essas lutas para destruí-lo, mas para mostrar a Jó e a todos nós que a fé verdadeira permanece firme, mesmo quando tudo parece estar perdido. Agora, traz isso para a sua vida. Quantas vezes você passou por momentos difíceis e não entendeu o porquê? Talvez seja Deus te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar. Mas para isso, você precisa parar de se contentar com o mínimo. Não se acomode. Deus te chamou para ser a cabeça e não a cauda, para ser luz e não trevas, para ser sal da terra. E é isso que você deve buscar todos os dias. Viver de acordo com o propósito que Deus colocou no seu coração. E sabe o que é mais incrível? Você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito Santo está aí, ao seu lado, pronto para te fortalecer e te guiar. Sabe aquela voz que você ouve no seu coração, te chamando para algo maior, dizendo que você nasceu para mais? Isso é o Espírito Santo te impulsionando, te lembrando de que você é um filho de Deus e não pode viver no raso. Você nasceu para mergulhar nas águas profundas do Espírito, para experimentar o que é viver uma vida plena e abundante em Deus. E se você está achando que já é tarde demais, deixa eu te corrigir. Nunca é tarde para Deus. Lembra de Moisés? Ele tinha 80 anos quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. E Davi? Ele era só um garoto,
quando foi ungido para ser rei. O tempo de Deus é perfeito e Ele sempre cumpre suas promessas na hora certa. Então, não importa a sua idade, o seu passado ou o quanto você já errou. O que importa é o que você vai fazer agora. Vai aceitar a vida que Deus planejou para você ou vai continuar se contentando com o mínimo? Seja corajoso, seja ousado. Não se contente com uma vida sem propósito. Lembre-se, você foi escolhido, separado, chamado para algo maior. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez na vida de Jó, de Davi, de Paulo, Ele pode fazer na sua também. A única diferença é que eles não se contentaram com menos. Eles acreditaram e seguiram em frente, mesmo sem ver o resultado de imediato. Receba esse mesmo transformar em tua vida hoje. Meu irmão, minha irmã, Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todo o peso que carregamos nas costas. E às vezes pode parecer difícil fazer isso, né? A gente fica com aquela sensação de que precisa resolver tudo sozinho, que precisa ser forte o tempo todo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não foi criado para carregar sozinho esse fardo. O próprio Deus te chama dizendo: entrega para mim, eu cuido de você. É isso mesmo. Deus está movendo montanhas neste exato momento. Ele está fazendo novas todas as coisas, abrindo portas que antes estavam trancadas, trazendo à sua frente oportunidades que você nem sonhava em alcançar. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e acreditar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você imagina. O problema é que, muitas vezes, nossa visão é limitada pelo medo, pela dúvida, pelas circunstâncias que parecem intransponíveis. A gente acaba focando tanto nos problemas que esquece do poder de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus não é limitado pelas nossas circunstâncias. Ele não vê as coisas como nós vemos. Para Ele, não existe porta fechada, não existe muro intransponível. Quando Deus decide agir, não há nada que possa impedir o seu mover. Olha o que está escrito em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa é a promessa de Deus para aqueles que estão cansados, quebrantados, aprisionados pelo medo e pela ansiedade. Ele veio para libertar e hoje Ele está te chamando para abrir os olhos da fé. Eu sei que o mundo pode estar te mostrando uma realidade difícil, cheia de problemas, de portas que parecem fechadas, de situações que te fazem pensar que não há saída. Mas é aí que entra a fé. É preciso ver além do que os olhos humanos podem enxergar. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu fazer o impossível, mas no momento em que ele olhou para as ondas, começou a afundar. Sabe o que isso nos ensina? Que precisamos manter nossos olhos em Deus, mesmo quando as ondas da vida querem nos afogar. Você já se perguntou por que é tão difícil confiar em Deus plenamente? Por que, mesmo sabendo que Ele é fiel, a gente ainda duvida? Isso acontece porque o inimigo sabe que, quando você confia totalmente em Deus, você se torna imbatível. Ele tenta te encher de medo, de dúvidas, de pensamentos que te fazem acreditar que você não é capaz ou que Deus não vai fazer por você o que já fez por outros. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, isso é mentira. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele já abriu mares, derrubou muralhas e ressuscitou mortos, por que não faria algo na sua vida também? Receba esse agir poderoso em sua vida. Eu não sei o que você está passando agora, mas sei que Deus sabe. E Ele já está trabalhando a seu favor, mesmo que você não consiga ver. Ele está movendo as peças do quebra-cabeça, alinhando situações e colocando pessoas certas no seu caminho. Mas você precisa fazer a sua parte. E qual é essa parte? Confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. Não é fácil, eu sei, mas é necessário, porque quando você entrega de verdade, você dá espaço para Deus agir,
E ele nunca falha. Sabe, às vezes a gente tem medo de entregar tudo porque não quer abrir mão do controle. Queremos saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa da sua ajuda para realizar milagres. Ele só precisa da sua fé. E fé não é ver, é acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. É ter a certeza de que Deus já está no controle e que tudo coopera para o seu bem, mesmo que agora não pareça. E sabe o que mais? Deus quer te usar para abençoar outras pessoas também. Sim, Ele quer te transformar em um canal de bênçãos. Não importa se você acha que não é capaz, que não tem o suficiente ou que ainda precisa melhorar. Deus escolhe os improváveis, os fracos, os que o mundo rejeita, porque Ele vê além do que o mundo vê. Ele vê o seu coração, vê o seu potencial. E quando você se coloca à disposição dele, coisas extraordinárias acontecem. E pensando nisso, eu te peço que compartilhe esse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que conseguir e principalmente para aquelas que você sabe que estão precisando ouvir isso. Conto com você. Existem pessoas próximas a você que estão precisando muito disso. Ao compartilhar, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu sinto que Deus está trabalhando de forma poderosa na sua vida. Não é por acaso que você está aqui escutando essa mensagem. Deus tem um plano e Ele está abrindo 3 fendas que vão transformar sua vida de uma vez por todas. Sabe aquela expressão de mudar da água para o vinho? Pois é exatamente isso que vai acontecer. Então presta muita atenção, porque o que eu vou te contar agora pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. E olha, a 3ª fenda é algo extraordinário, então fica comigo até o final. A primeira fenda é a da libertação, e ela é mais profunda do que você pode imaginar. Quando falamos em libertação, estamos falando de uma quebra completa das correntes que te prendem. São aquelas coisas que você carrega há tanto tempo que já nem percebe o peso delas. Pode ser um vício, um hábito ruim, um pensamento que te limita ou até um trauma do passado. Você sabe que isso te segura, mas parece que não consegue se livrar, não é? Pois é justamente aí que Deus quer agir. Deus não quer que você viva acorrentado. Ele te fez para ser livre. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 3, versículo 17... Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso significa que o Espírito Santo está pronto para agir na sua vida, para quebrar as correntes que o inimigo usou, para te manter preso. Não importa o que seja, não importa há quanto tempo isso está lá, Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que te aprisione. Libertação também significa mudar a mentalidade. Quantas vezes você se sentiu incapaz de avançar porque acreditou na mentira de que não era bom o suficiente? Quantas vezes você se viu preso ao medo do fracasso, paralisado pela dúvida? Isso é uma prisão mental e Deus quer mudar isso. Ele quer renovar a sua mente, te ensinar a pensar de acordo com a verdade dele. Em Romanos 12, versículo 2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa permitir que Deus tire os pensamentos de derrota e substitua por pensamentos de vitória. Outra coisa importante é que a libertação não acontece de uma só vez. Muitas vezes é um processo. Você precisa estar disposto a caminhar com Deus diariamente, a deixar que Ele revele o que ainda precisa ser quebrado na sua vida. Algumas correntes são mais visíveis, como um vício ou um pecado recorrente. Outras são mais sutis, como uma atitude negativa ou um pensamento destrutivo. Mas Deus vê tudo e Ele quer quebrar cada uma dessas amarras. A oração também é um fator essencial na libertação. Quando você ora, você está se conectando diretamente com Deus, permitindo que Ele entre nas áreas mais escondidas do seu coração. A oração é como uma chave que abre portas espirituais. Ela não só quebra as correntes, mas também te fortalece para não cair nas mesmas armadilhas de novo.
Em Efésios 6, versículo 18, Paulo nos incentiva a orar em todo o tempo no Espírito, e isso nos lembra que a luta não é apenas física, mas espiritual. Orar é um ato de guerra contra tudo que tenta te prender, e não para por aí. Libertação também envolve renúncia. Às vezes, a gente precisa abrir mão de coisas que na superfície parecem inofensivas, mas que estão nos afastando de Deus. Pode ser uma amizade tóxica, um relacionamento que não te faz bem, ou até mesmo hábitos que alimentam a carne ao invés do espírito. Jesus foi bem claro quando disse que, para segui-lo, precisamos tomar nossa cruz e deixar para trás tudo o que nos impede de caminhar com Ele. Receba essa verdadeira libertação que Deus tem para ti. O interessante é que, quando Deus começa a nos libertar, as mudanças não são apenas internas. Você começa a ver frutos na sua vida. Sabe aquele sentimento de peso que você carregava? De repente, ele desaparece. Sabe aquela sensação de que você não consegue avançar? Você começa a ver portas se abrindo. A libertação é real e ela traz resultados concretos. E se você acha que já tentou de tudo e nada funcionou, deixa eu te lembrar. A libertação de Deus não depende do seu esforço, mas da sua graça. Você só precisa se render, admitir que precisa dele. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa é uma promessa. E Jesus nunca quebra uma promessa. Se Ele disse que vai te libertar, pode acreditar. Ele vai fazer isso. Agora talvez você se pergunte: como saber se estou realmente liberto? A resposta está na paz que você sente. A verdadeira liberdade traz paz ao coração. Ela não significa ausência de lutas, mas uma confiança inabalável de que Deus está no controle, de que você não precisa mais se preocupar com o que te mantinha preso. A paz que Jesus promete é a paz que excede todo o entendimento, aquela que você sente mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. Receba essa paz que supera todo o entendimento. A segunda fenda é a da restauração, e deixa eu te dizer, ela é uma das mais poderosas que Deus pode abrir na sua vida. Quando falamos em restauração, estamos falando de algo muito maior do que simplesmente consertar o que está quebrado. Deus não só restaura, Ele faz novo, e isso é importante de entender, porque a restauração de Deus não é como a dos homens. A gente pode até dar um jeito temporário nas coisas, fazer um remendo, mas Deus traz uma transformação completa. Pensa comigo, quando Deus restaura, Ele devolve o que foi perdido de uma maneira melhor e mais forte do que antes. Se você já sentiu que sua vida foi despedaçada por alguma situação, seja um relacionamento, um sonho que desmoronou ou até mesmo sua própria fé que se abalou, saiba que Deus pode pegar esses cacos e transformar em algo muito mais bonito. E acredite, o que Deus restaura, o inimigo não pode mais tocar. Agora, quando falamos de restauração, precisamos entender que ela começa de dentro para fora. Deus primeiro trabalha no seu coração, nos seus sentimentos, na sua mente. Muitas vezes, a gente quer ver as coisas mudando ao nosso redor, mas o primeiro passo é permitir que Deus mude o que está dentro de nós. E sabe por quê? Porque a restauração que Deus faz é baseada na verdade, não nas aparências. Ele não quer só mudar a sua situação, Ele quer mudar você. Talvez você esteja pensando em áreas da sua vida que parecem irreparáveis. Pode ser um casamento que chegou ao fim, uma amizade que foi destruída ou até mesmo uma relação distante com seus pais ou filhos. Pode ser um sonho que foi esmagado pelas circunstâncias ou uma oportunidade que você perdeu por não estar preparado. Mas sabe o que é interessante? Deus é especialista em restaurar aquilo que o mundo já considerou perdido. Ele é o Deus da segunda chance, e da terceira e da quarta, se for preciso. Receba essa nova chance que Deus está te dando hoje e sempre. A restauração também envolve o tempo. Às vezes, a gente quer que tudo aconteça rapidamente, mas Deus trabalha no tempo dele. E isso não é para nos frustrar, mas para garantir que a restauração seja duradoura.
Quando Ele restaura, Ele faz de uma maneira que seja firme, sólida, que resista às próximas tempestades que podem vir. Lembra do que está escrito em Eclesiastes 3, versículo 11? Ele fez tudo formoso em seu tempo. Isso significa que Deus não está apenas preocupado em consertar o que foi quebrado, mas em tornar tudo perfeito no momento certo. Outra coisa essencial na restauração é o perdão. Não tem como Deus restaurar áreas da sua vida se você estiver preso à mágoa, ao rancor, ao ressentimento. O perdão é a chave que abre a porta da restauração. E muitas vezes, o perdão não é para os outros, é para você mesmo. Quantas vezes você já se culpou pelo que deu errado? Quantas vezes já se prendeu ao passado, acreditando que não era digno de ser restaurado? Isso é uma mentira que precisa ser quebrada. Deus te perdoa e quer que você se perdoe também. E quando falamos de perdão, não estamos falando de esquecer, mas de liberar, deixar o peso do passado ir embora e permitir que Deus entre com a sua restauração. Isso é um processo e não é fácil. Muitas vezes a restauração é dolorosa, porque Deus vai lidar com feridas que você preferia esconder. Mas essa dor é como a de uma cirurgia, dói para curar. E quando você se permite passar por esse processo, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. A restauração de Deus não se limita ao que é visível. Ela alcança áreas que você nem sabia que estavam quebradas. Ele vai restaurar a sua alegria, sua paz, seu propósito. Sabe aquele brilho nos olhos que você perdeu com o tempo? Deus quer te devolver isso. Aquele entusiasmo que você tinha antes de ser machucado, aquela força de vontade que parecia inabalável, Ele quer trazer tudo de volta. E não é uma promessa vazia, é uma promessa viva, feita pelo próprio Deus. Receba essa restauração. Agora, a terceira fenda é a do avivamento. E olha, essa é realmente poderosa. O avivamento não é apenas um sentimento de euforia momentânea, mas uma transformação profunda no espírito, uma renovação que mexe com a essência do seu ser. Ele vai além do que a gente pode entender racionalmente. É algo que Deus faz de dentro para fora, mudando não só a sua forma de ver o mundo, mas a forma como você age, como você fala e até como você pensa. É um despertar, um novo fogo que começa a queimar no seu coração, e esse fogo não apaga facilmente. O avivamento começa quando você se rende completamente a Deus. Não é uma experiência superficial, onde você só sente uma emoção forte e depois tudo volta ao normal. Não, é muito mais que isso. É quando você decide que quer mais de Deus, que não está satisfeito com uma vida espiritual mediana, que não quer mais viver de aparência ou religiosidade. É uma sede por algo mais profundo, uma fome pela presença de Deus que te leva a buscar mais e mais dele a cada dia. E deixa eu te falar, o avivamento é pessoal, não depende de um culto, de uma conferência ou de um evento especial. Ele começa no seu quarto, nas suas orações silenciosas, nas madrugadas em que você chora diante de Deus, pedindo por mais. É quando você abre a Bíblia e ela não é mais um livro qualquer, mas se torna viva, trazendo revelações que tocam o seu coração de uma maneira única. Deus começa a falar com você de forma direta, clara, e você passa a entender coisas que antes pareciam difíceis. O avivamento é também uma quebra de rotina espiritual. É quando você para de orar por obrigação e começa a orar por prazer, quando a leitura da Bíblia deixa de ser uma tarefa e se torna uma paixão. É aquela vontade de louvar, de adorar, de agradecer a Deus por tudo, mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Você não precisa de um motivo externo para sentir esse fogo. Ele queima dentro de você porque é alimentado pelo Espírito Santo. E quanto mais você se entrega, mais esse fogo cresce. E sabe o que é mais impactante no avivamento? Ele não só transforma a sua vida, mas contagia quem está ao seu redor. Quando você está cheio de Deus, é impossível as pessoas não perceberem. O brilho nos seus olhos muda, suas palavras têm mais peso, sua presença se torna diferente. E não é porque você é especial, mas porque o Espírito Santo está fluindo em você de uma forma intensa.
As pessoas começam a sentir a presença de Deus através da sua vida. E é aí que o avivamento se espalha. Ele começa em um, mas alcança muitos. Receba essa graça. O avivamento também traz uma urgência de compartilhar o Evangelho. Você não consegue mais ficar calado diante das oportunidades de falar de Jesus. Há um desejo ardente de levar a mensagem de salvação para os perdidos, de trazer luz para os que estão nas trevas. E isso não acontece por pressão ou obrigação, mas por um amor genuíno pelas almas, um amor que Deus coloca em seu coração. Você entende que a vida é curta, que o tempo está passando e que é preciso agir agora. Além disso, o avivamento mexe com suas prioridades. As coisas que antes tinham tanta importância começam a perder valor e você passa a focar no que realmente importa, o reino de Deus. O que antes te tirava o sono agora já não tem mais tanto peso, porque você sabe que está alinhado com a vontade dele. Você começa a buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e as demais coisas realmente começam a ser acrescentadas, como Jesus prometeu em Mateus, capítulo 6, versículo 33. O avivamento também traz um arrependimento genuíno. Você começa a enxergar o pecado de uma maneira diferente, começa a entender o quanto ele te afasta de Deus, o quanto ele impede o fluir do Espírito na sua vida. E não é um arrependimento por medo de punição, mas por amor a Deus, por entender o preço que Jesus pagou na cruz por você. É um desejo de ser santo, não para ser melhor que os outros, mas para agradar a Deus, para viver de uma forma que reflete a santidade dele. E não podemos esquecer que o avivamento é acompanhado de sinais e maravilhas. Quando o Espírito Santo se manifesta com poder, coisas extraordinárias começam a acontecer. Corações endurecidos são quebrantados, vidas que pareciam sem solução encontram restauração. Doenças incuráveis são curadas, famílias desfeitas são restauradas. Tudo isso acontece não por causa de homens, mas por causa de Deus, que está movendo de forma sobrenatural. E isso é só o começo. Por fim, o avivamento é uma promessa para todos que o buscam de coração. Em Atos 2, versículo 17, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Isso inclui você, inclui todos aqueles que estão dispostos a se render completamente a Ele. Não importa quem você é, onde você está ou o que você já fez. O avivamento é para você, basta você querer e buscar de todo o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, a terceira fenda está aberta. É o momento de um novo começo, de uma vida cheia do poder e da presença de Deus. Deixe que o Espírito Santo te inunde com um fogo novo, que você seja renovado, transformado e capacitado para viver o melhor que Deus tem para você. E lembre-se, o avivamento é uma escolha diária. Faça essa escolha agora mesmo e você verá a glória de Deus se manifestar de forma extraordinária na sua vida. Receba o abrir do avivamento em sua vida. A fé é uma poderosa ferramenta que Deus nos deu. Quando acreditamos no poder e no amor dele, nossa perspectiva muda. Passamos a ver os problemas não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para Deus mostrar o seu poder e a sua glória em nossas vidas. Ele é capaz de transformar qualquer situação, de nos dar forças para superar qualquer desafio. Eu te encorajo a viver cada dia com essa confiança, com essa certeza de que Deus está agindo em sua vida. Ore, fale com Deus, abra seu coração. Ele ouve cada palavra, vê cada lágrima e se importa profundamente com você. Ele está sempre pronto para te ouvir, para te consolar, para te ajudar. E não se esqueça de agradecer. A gratidão é uma chave que abre muitas portas. Quando somos gratos, reconhecemos o que Deus já fez por nós e preparamos o nosso coração para receber ainda mais. Agradeça pelas pequenas e grandes bênçãos, pela vida, pela saúde, pela família, por cada detalhe. A gratidão transforma a nossa visão e nos aproxima ainda mais de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é muito amado por Deus. Ele te criou com um propósito.
Ele tem planos maravilhosos para você. Não deixe que as dificuldades te façam esquecer disso. Levante a cabeça, confie em Deus e siga em frente. Ele está ao seu lado, te guiando, te protegendo, te abençoando. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele renove suas forças, que Ele te encha de paz e alegria. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Deus está com você, hoje e sempre. Acredite no poder dEle, confie no amor dEle e veja como Ele pode transformar a sua vida. Amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim, sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora aparece um vídeo em sua tela, é como uma janela que se abre para o entrar da chuva de bênçãos de Deus. Toque nele e receba.